Meus amados, Deus colocou no meu coração, em todo esse mês de julho, falarmos sobre uma série que será os conteúdos do amor de Deus. O apóstolo João, no seu evangelho, faz a declaração, irmãos, que é a mais conhecida de todas. O versículo que é o mais conhecido de todos. Se a Bíblia é o livro mais lido no mundo, mas a Bíblia é uma biblioteca, dentro dessa biblioteca, o livro mais lido é o Evangelho de João. E dentro do Evangelho de João, o versículo mais conhecido é João 3,16, em que ali há a afirmativa que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. Mas é importante, irmãos, nós entendermos o que nós encontramos neste amor. O que é que nós encontramos quando nós nos relacionamos com Jesus Cristo, que é a expressão concreta do amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, não foi apenas verbalizado. O amor de Deus se tornou carne, se concretizou. O amor de Deus foi personalizado na própria figura do seu Filho amado que assumiu a nossa humanidade. Porque o amor que é apenas de palavras é o amor que não é verdadeiro. E quando João está afirmando que Deus nos amou, ele está afirmando algo que tem comprovação. Jesus foi enviado, Jesus veio a este mundo. E Jesus não só morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E o Evangelho, irmãos, é a pregação para nós nos relacionarmos com Deus através de Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós temos na nossa relação para com Jesus Cristo envolve diretamente a nossa relação para com Deus. Mas entender o amor encarnado de Deus é de suma importância. Por quê? Nós vivemos hoje, irmãos, uma cultura em que as pessoas estão criando os seus próprios conceitos a respeito do que é amar e ser amado. As pessoas, na mentalidade relativista, estão trazendo um amor conforme a sua necessidade pessoal. Mas será que o amor de Deus é algo para ser definido segundo as nossas próprias necessidades? Será que o amor de Deus é para ser definido segundo a vigência de uma cultura que está dizendo quais são os valores necessários para que isso nos guie? A partir do momento em que nós temos uma concepção distorcida a respeito do amor, nós vamos criar expectativas conforme essa concepção. E é por isso que não são poucos aqueles que estão frustrados e não se sentem verdadeiramente amados, principalmente por Deus, porque na verdade eles criaram um conceito errôneo. E veja, Deus não tem compromisso com os conceitos que possamos formular neste mundo. Não somos nós que vamos criar uma ideia de Deus e a partir da nossa ideia de Deus, então vamos nos relacionar com a transcendência. Deus se revelou e ao se revelar a nós, Ele determinou quem Ele é e como Ele se relaciona com as pessoas. Fora disso, irmãos, é o mais puro engano. Por isso que é necessário nós definirmos biblicamente o que é o amor de Deus. E aí, nós queremos a partir de hoje, irmãos, falar sobre esses conteúdos. O que é que nós de fato encontramos no amor de Deus segundo o que a Bíblia nos apresenta? E não segundo o que o nosso coração quer. E não segundo o que as nossas necessidades clamam. Mas segundo aquilo que Deus revela, que é de fato a grande necessidade. Meus amados irmãos, nós temos que entender que na nossa relação com Deus, por Ele ter nos criado,
Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós achamos que nos conhecemos, mas Deus nos conhece perfeitamente. Não há um só episódio da nossa caminhada, da nossa existência, que seja uma surpresa para Deus, que pegue Deus desprevenido. Deus sabe de todas as coisas. O rei Davi, quando está falando, irmãos, sobre esse atributo de Deus, a sua onisciência, ele fala a respeito de si mesmo, quando ele diz: os teus olhos me viram, quando ainda eu era uma substância sem forma, quando eu estava sendo fecundado. E ali não dá para definir, é homem, é mulher, como é que vai ser esse corpo, como é que vai ser essa estrutura. E não só o biológico Davi está falando. Davi está falando também do existencial, porque ele vai dizer: todos os dias da minha existência já estavam escritos no teu livro, sem que nenhum deles ainda houvesse acontecido. Então Deus não só está vendo, irmãos, como nós vamos nos constituir como pessoas físicas, mas também como pessoas, irmãos, no sentido da nossa existência e da nossa própria espiritualidade. Não há imprevisto para Deus. E diante disso, irmãos, nós às vezes queremos esconder aquilo que não se esconde diante do Senhor. E aí, nesse primeiro momento, para refletirmos sobre os conteúdos do amor de Deus, eu quero nesta noite, e porque nós vamos participar da mesa do Senhor, eu quero afirmar que no amor de Deus nós encontramos a misericórdia, a graça e a paz. Amém? Você pode dizer para o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, diga: no amor de Deus nós encontramos a misericórdia, a graça e a paz. O amor de Deus, irmãos, não revela os nossos méritos. O amor de Deus revela que, apesar dos nossos deméritos, Ele nos salvou. Por isso que o amor de Deus é o ágape. Na linguagem grega, irmãos, isso era muito mais compreensível. O ágape é o amor incondicional. Existia essa palavra direcionada no sentimento dos pais para com os filhos, os pais amando os filhos de forma incondicional. Porque na relação, irmãos, de você ter um ser tão dependente de si, os pais se colocam sempre como aqueles que vão se sacrificar em relação ao seu filho e à sua filha. Mas quando se fala do ágape na relação para com Deus, é ainda além, é ainda acima do ágape que muitos pais falavam em relação aos seus filhos. Porque quando um pai ama o seu filho, se afeiçoa do seu filho, é algo que vem dele. Ainda que não tenha vindo no sentido biológico, genético, foi adotado no coração, mas é alguém que você está investindo, é alguém que você está se afeiçoando, é alguém que você está se apegando, é alguém que a cada dia você está dizendo: vale a pena amar o meu filho e minha filha. O amor de Deus, irmãos, vai para além disso, porque o ágape de Deus, irmãos, ele tem um caráter incondicional. É Deus olhando para aqueles que não mereciam ser adotados, é Deus olhando para aqueles que não mereciam ser amados, é Deus olhando para aqueles que não despertaram em seu coração nenhum sentimento positivo, pelo contrário, o que estes despertam continuamente no seu coração pelos seus pecados e transgressões é o seu juízo, a sua ira. É isso que a humanidade desperta continuamente no coração de Deus, mas mesmo diante disso, Deus então resolve nos amar. Então o amor de Deus, irmãos, não é algo que eu e você despertamos, mas é uma decisão do coração dele. É uma decisão que ele tomou de nos amar. Deus olhou para nós desde toda a eternidade e decidiu não nos destruir, não nos castigar, mas nos amar. E é por isso que, neste amor,
nós vamos encontrar esses conteúdos: a misericórdia, a graça e a paz. Meus amados irmãos, por que Deus nos amou? A Bíblia diz, João respondendo, que Deus nos amou. E aí, quando a gente faz esta pergunta, porque todo salvo verdadeiro, sincero, que nasceu de novo, ele carrega dentro de si um questionamento, que é algo que ele não consegue responder na sua caminhada e que a gente não vai conseguir responder. Nós vamos ter alguns indícios aqui, mas nós não vamos conseguir entender. Qual é o questionamento, irmãos, que o verdadeiro salvo tem na sua alma? Por que Deus me amou? O que é que Deus viu em mim? O que é que eu fiz para merecer tamanho benefício? Por que eu digo salvo verdadeiro e não religioso? Porque o salvo verdadeiro, irmãos, é aquele que foi confrontado pelo Evangelho e antes de enxergar a graça de Deus, ele viu a sua própria miséria. Antes de ele olhar para os benefícios que vêm da parte de Deus, ele viu a sua indignidade. Porque, meus amados irmãos, Deus é santo e perfeito. Nós somos pecadores imperfeitos. E este Deus santo e perfeito, todo-poderoso, tendo o direito e a capacidade de amar e produzir coisas que fossem santas e perfeitas, e aquilo que se estragou, ele poderia trazer o seu juízo, ele resolveu amar aquilo que exatamente a lógica humana não consegue compreender. E aí os indícios, irmãos, para que a gente possa entender um pouquinho essa pergunta, essa indagação no nosso coração, é olharmos para a misericórdia, para a graça e para a paz que nós temos no amor de Deus. Por que Deus nos amou? Porque a sua misericórdia se manifestou sobre a nossa vida. E como é importante, irmãos, nós entendermos o conceito de misericórdia. O conceito de misericórdia, irmãos, é aquilo que nós merecíamos receber da parte de Deus e que Deus resolve não nos dar. O que é que nós merecíamos receber, irmãos, como pecadores, como desobedientes, como quem andava na escuridão? Nós merecíamos receber o castigo. Mas a misericórdia de Deus suspendeu o castigo. Jonathan Edwards, um congregacional, responsável por um dos grandes avivamentos que aconteceu nos Estados Unidos, ele afirmava que se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, a própria criação que geme esperando a sua redenção, não nos aguentaria, nos cuspiria para fora, mas por causa da misericórdia. Por causa da misericórdia, por causa de um Deus que, tendo o direito de manifestar o seu castigo, suspende então a sua ira. Quando nós olhamos, irmãos, para o Salmo 145, versos 8 e 9, nós vemos o salmista declarando esse aspecto de Deus. Ele vai dizer: o Senhor é clemente e cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Porque tudo está manchado pelo pecado, tudo se tornou abominável aos olhos de Deus, mas Deus, tendo o direito de exercer a sua justiça, suspende para manifestar a sua misericórdia. Porque o pecado, queridos, o pecado é uma dívida que cada vez que nós cometemos, nós adquirimos para com Deus. Veja que o rei Davi, irmãos, quando ele
é desperto na sua consciência daquilo que ele não poderia esconder, que era exatamente o pecado que ele havia cometido e que parece que ficou só ali na cúpula e que humanamente ele tinha dado um jeitinho de manter a sua imagem perante as pessoas, mas ele escreve Salmos dizendo que enquanto calou o seu pecado, enquanto não confessou o seu pecado, a sua alma gemia, os seus ossos doíam. E a primeira coisa, irmãos, que quando Davi é confrontado pelo profeta a respeito daquilo que ele havia feito, foi exatamente clamar a misericórdia. Quando nós olhamos, irmãos, o Salmo 51, verso 1 e 2, Davi começa a sua oração clamando a misericórdia de Deus. Davi diz: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, Davi não está diante de Deus dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei, mas já fiz tanta coisa boa que eu acho que dá para fazer uma negociação de compensação diante de Ti, Senhor. Eu fui um rei que sempre, quando saía às batalhas, eu orava e consultava o Senhor. Eu tenho tantas vitórias na minha vida que eu acho que eu tenho crédito. Pecado, irmãos, tira todo o nosso crédito diante do Senhor. Pecado só é resolvido com confissão e confiança que Deus ouve a nossa oração, porque Ele é misericordioso. Não é porque eu tenho um cargo, não é porque em dado momento da minha vida eu fui usado por Deus, não é porque eu tenho um histórico de mais benefícios do que malefícios, não, é porque a misericórdia de Deus tem que ser invocada. Davi então começa a dizer: Senhor, tenha misericórdia. Davi se coloca, irmãos, como aquele que diante do seu pecado não era diferente de uma pessoa que não havia feito nenhum bem em relação a Deus e para com a nação de Israel. Nós só podemos alcançar a misericórdia de Deus quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nos faz ver-nos que os nossos atos de bondade não nos ajudam diante de Deus. Ninguém tem crédito diante de Deus. Às vezes eu fico olhando para algumas pessoas que acham que tem tanto crédito que de repente ela pode gastar algum desses créditos, né? E não se sentir constrangida. O amor de Deus, irmãos, revela a sua misericórdia. E o que é a misericórdia? É quando Deus tem o direito de colocar o dedo no nosso rosto. É quando Deus tem o direito de manifestar a sua justiça, o seu castigo. E assim, Ele não faz. E aqueles que pelo Espírito Santo, na palavra do Senhor, compreenderam, irmãos, a importância da misericórdia, se agarraram na misericórdia. Jeremias, quando olha para a nação de Israel sendo destruída, especificamente Judá, reino do sul, pelos seus próprios pecados, sendo atacada, devorada pelos caldeus, pela Babilônia, por Nabucodonosor, Jeremias começa então a declarar, para não enlouquecer, que as misericórdias do Senhor seriam a causa deles não serem consumidos. E Jeremias começou a dizer: elas vão se renovar a cada manhã. Cada manhã eu posso amanhecer com problemas, com dificuldades, com as consequências do meu pecado, mas eu me apego às misericórdias do Senhor. Jonas, conforme nós falamos domingo passado, no fundo do mar, no ventre de um peixe, diante de ser desperto, que não poderia jamais fugir do chamado de Deus na sua vida, clamou a misericórdia. Começou a orar e a dizer: Senhor, será que ainda eu vou enxergar, eu vou ter a oportunidade de ver o teu santo templo? Será que eu ainda vou conseguir te adorar indo ao lugar santo, ao lugar de culto ao Senhor? Com isso, João está dizendo: será que eu vou viver?
Será que ainda tem uma chance? Será que o Senhor ainda é misericordioso para com um homem do coração duro que estava fugindo da sua causa, do seu chamado, do seu propósito? E a Bíblia diz, irmãos, que a misericórdia do Senhor veio sobre Jonas. E de uma forma sobrenatural, irmão, Jonas sobreviveu àquilo que, humanamente falando, seria impossível alguém sobreviver. Mas veja, nós queremos a misericórdia. Nós devemos nos agarrar à misericórdia. Mas a misericórdia verdadeira de Deus, irmãos, que é esse conteúdo que nós encontramos no seu amor, não é só algo para ser buscado para nós, mas é algo para ser exercido ao nosso semelhante. Porque este profeta, que viu a misericórdia do Senhor vir sobre ele, sendo salvo de uma situação em que a sua vida certamente pereceria, quando olha a nação da Assíria, em específico a capital, os ninivitas, se arrependerem e Deus suspender então a sua ira, porque homens, mulheres, crianças estavam ali ouvindo a palavra, se arrependendo, jejuando, clamando e reconhecendo que só havia um Deus, o Deus de Israel. A Bíblia diz que Jonas ficou muito desgostoso. E ele começou a orar, dizendo: Senhor, eu sabia que Tu és Deus clemente, Deus misericordioso, tardio em irar-se, que Tu és grande em benignidade e que Tu te arrependes do mal. É quando eu quero a misericórdia, mas eu não quero ver essa misericórdia na vida de quem eu odeio. Isso só mostra, irmãos, o nosso coração. Todo aquele que clama e que busca a Deus vai encontrar no seu amor a sua misericórdia. Às vezes nós vemos, irmãos, pessoas fora da igreja encontrando mais a misericórdia de Deus do que pessoas dentro da igreja. Pessoas presas aos rudimentos religiosos, a tradições engessadas, a elementos que nada acrescenta à vida espiritual. Mas o amor de Deus não é uma propriedade exclusiva de uma religião, de uma igreja. O amor de Deus se manifesta a todo aquele que vai até Ele. E no amor de Deus há a manifestação da sua misericórdia. Por que Deus nos amou? Porque Ele manifestou também a sua graça. E graça, irmãos, é outro conceito que nós precisamos resgatar dentro do que a Bíblia nos ensina. A graça é exatamente outro elemento que nós encontramos no amor de Deus. E a graça, irmãos, é a ação contrária que Deus tem a nós, à sua misericórdia. Enquanto na misericórdia, Deus não está dando o que nós merecemos, na sua graça, Deus está dando a nós aquilo que nós não merecemos. Então, na misericórdia, é suspenso o castigo de Deus, merecido a cada um de nós. E na sua graça, vem os seus benefícios sobre a nossa vida. Aquilo que nós não merecemos receber. E o maior de todos os benefícios, irmãos, a nós, é claramente descrito nas Escrituras como manifestação da graça de Deus. Qual é o maior benefício que nós alcançamos? A salvação. E o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É o quê? Um dom de Deus. E Paulo deixa claro: não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai se apresentar diante de Deus dizendo: Senhor, o Senhor fez uma grande parte, mas também eu contribuí com a minha salvação. Eu jejuei, eu me santifiquei, eu não faltei cultos, eu ajudei o meu semelhante e, portanto, de certa maneira, eu contribuí para a minha salvação. Não, Paulo diz, é pela graça. E entenda aí, irmãos, o significado da graça: favor imerecido.
Existem favores que nós recebemos, que o favor é algo gratuito que eu recebo. Existem favores que nós recebemos que a gente merece. Existem favores que nós fazemos a alguém que fulano merece. Fulano merece que eu vá visitá-lo, fulano merece que eu dê esse dinheiro a ele, fulano merece que eu empreste o carro, dê até o carro à pessoa, fulano merece que eu faça algum benefício a ele porque é uma pessoa boa. Mas graça vinda da parte de Deus, irmãos, é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Além de recebermos gratuitamente, nós estamos recebendo o que nós não merecemos receber. Por isso que em cada benefício que a gente recebe, irmãos, nós não deveríamos nos orgulhar achando que nós somos melhor do que o outro. Nós deveríamos nos constranger. Como é que Deus me abençoou? Como é que eu fui para o culto? E Deus ouviu a minha oração. E Deus abriu porta de emprego. E Deus tirou aquela tristeza da minha alma e me fez sair alegre e leve. Isso é benefício. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. A igreja, irmãos, por não entender esses elementos à luz das Escrituras, distorce o amor de Deus. E tem gente fazendo competição com aquilo que ele recebeu sem merecer receber. Como é que eu vou ainda achar que eu sou alguém recebendo o que eu não deveria receber? Como é que eu posso me orgulhar? Como é que eu posso concorrer com o meu semelhante que, se o que eu recebi eu não mereço tanto quanto ele não merece, se estamos sempre na mesma condição aos olhos de Deus? Todos os benefícios, irmãos, que vêm da parte do Senhor são manifestações da sua graça sobre a nossa vida, do seu favor imerecido. O salmista, no Salmo 67, irmãos, quando ele faz a sua oração, ele começa dizendo o quê? Seja Deus gracioso para conosco. E aí ele vai dizer, e nos abençoe. Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, nós não merecemos. Nós não merecemos, mas por Tua graça, pelo Teu favor, nos abençoe. É assim que a gente chega no culto, irmãos? Ou a gente chega com a cara feia, dizendo, Deus não me ouviu, porque Deus não está fazendo, Deus está demorando demais, eu vou deixar a igreja, como coisa que você vai encontrar coisa melhor lá fora, né? Imagina, eu vou deixar a igreja, aí Deus, meu filho, vou morrer do coração se você deixar a igreja. Deus vai deixar de ser Deus se você não quiser servi-lo. Deus vai decrescer da sua graça, da sua santidade, do seu caráter, pelo simples fato que o seu coração não está sendo agradado do jeito que você queria que fosse. Sabe o que é isso, irmãos? É não entender o que é misericórdia e graça de Deus. E é distorcer o amor de Deus. Graça de Deus, irmãos, é a manifestação de um favor imerecido. Graça de Deus, irmãos, assim como a sua misericórdia estão sobre a soberania dele. É quando ele quer dar a quem ele quer dar, quando ele quiser dar. A maneira que ele quer dar. Como igreja, nós precisamos, irmãos, voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus e entender, sobretudo, o que é o amor de Deus. A graça de Deus, irmãos, é o poder sustentador da nossa vida. Veja o apóstolo Paulo, quando está num dilema muito grande, e nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos falando de um novo convertido, nós não estamos falando de uma pessoa que não tinha experiências profundas espirituais com Deus. Nós estamos falando daquele que depois de Jesus Cristo foi o maior missionário da história da igreja, mas um homem que está em conflito, um homem que está com um espinho na carne, um homem que está sendo incomodado com aquilo que ele mesmo diz, um mensageiro de Satanás.
E Paulo vai dizer, 3 vezes eu orei ao Senhor, diz, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim. E o que é que Paulo ouviu? Ele ouviu, irmãos, aquilo que era mais importante do que a resposta da oração segundo aquilo que ele queria. Ele queria ser livre. Mas Deus está dizendo, eu vou te dar uma coisa melhor do que ser livre do incômodo. Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar em meio à tua fraqueza. Receber a graça de Deus é melhor do que sair dos problemas. Receber a graça de Deus é melhor do que ter cura da doença. Receber a graça de Deus é melhor do que prosperar financeiramente, porque a graça de Deus, irmãos, nos faz vencer toda e qualquer dificuldade. Você pode ser curado e ter que enfrentar um outro problema sem a graça de Deus. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não resolver todos os problemas na sua vida. Mas o poder da graça de Deus nos basta, é suficiente para que a gente possa vencer toda e qualquer dificuldade. Inclusive, quando o diabo se levanta contra nós, que parece que está ganhando terreno, mas a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus, irmãos, é aquilo que Paulo disse a Timóteo como pastor. Paulo disse a Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Veja o grande conselho do apóstolo para aquele pastor jovem. Se fortifique na graça, porque é ela que vai te dar condições de vencer tudo aquilo que se levanta contra você. O apóstolo Pedro, irmãos, na sua segunda epístola, quando ele está encerrando todo o assunto que ele tinha que trazer para a igreja, e um dos pontos finais ali na sua segunda carta, é que alguns estavam com dúvidas a respeito da vinda de Cristo. E Pedro então esclareceu, mas ele faz uma conclusão. Que a conclusão que Pedro está fazendo é aquilo que todos nós, como cristãos, devemos ter como principal preocupação na nossa vida. Porque às vezes algumas coisas que nos tomam, que são dúvidas, tomam o foco da vida da gente. A gente pode ter dúvida, não é errado ter dúvida, mas a dúvida não pode ser o foco principal da nossa vida. Aqueles irmãos estavam com dúvida a respeito da vinda de Cristo. Pedro tirou as dúvidas, mas Pedro depois encerra mostrando qual é o principal foco da vida cristã. E quais são as palavras de Pedro? Pedro vai dizer, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vocês crescerem em graça e no conhecimento de Jesus, vocês vão chegar lá. Vocês não vão chegar lá porque vocês vão ter todas as respostas, porque todas as dúvidas serão tiradas, porque vocês não vão enfrentar nenhum dilema, porque vocês não vão enfrentar nenhum medo. Vocês não vão chegar lá quando essas coisas saírem. Vocês vão chegar lá quando vocês crescerem em graça e conhecimento diante de Deus, porque esses elementos vão fazer com que vocês vençam as dificuldades da vida. A principal preocupação, irmãos, do coração do cristão é se apropriar da graça de Deus. É mergulhar neste amor de Deus que revela esta graça, o favor imerecido a todos nós. Agora, irmãos, quando nós falamos da graça, quando nós falamos da misericórdia, nós temos que entender, principalmente nos dias atuais, em que surgem algumas doutrinas que parecem ser acolhedoras, mas na verdade são heresias. Nós temos que entender que graça de Deus, o favor imerecido, a misericórdia do Senhor, que Ele é capaz de nos perdoar de todo e qualquer pecado, não são permissões para nós continuarmos pecando. Tanto a misericórdia de Deus, como a graça de Deus nos responsabilizam. Salomão em Provérbios vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? A misericórdia. Há uma confissão
E é uma responsabilidade de não mais voltar ao pecado. E Salomão está fazendo um contraponto com aquele que encobre as suas transgressões e que por isso não prospera no seu caminho. Há uma ideia hoje, irmãos, errônea, chamada hipergraça, em que não se fala mais em pecado, em arrependimento, que isso são coisas dos fundamentalistas religiosos que só estão colocando sobre as pessoas um fardo. Então venha para a minha reunião, venha para a minha igreja, porque aqui você pode tudo, aqui ninguém vai te criticar, aqui você só vai receber uma palavra de amor, de esperança, de acolhimento. Aqui você vem do jeito que você está e permanece do jeito que você está, porque Deus não veio te incomodar. A hipergraça fala, irmãos, que até aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, um ateu, mas se na prática, na sua existência, ele tem comportamentos que confessam Jesus Cristo, este também está salvo. E aí a gente vai ver, irmãos, como é contraditório isso ao Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que um homem Cornélio, temente a Deus, reconhecido lá na sua sociedade pelas esmolas, pela ajuda, pela maneira como ele vivia. Se isso é verdade, irmãos, Cornélio não necessitaria ouvir o Evangelho. E ainda que ele tivesse um bom testemunho, a Bíblia diz que as esmolas e as orações de Cornélio chegaram ao céu. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus se revela a Pedro, numa visão, em que um lençol se abre, Pedro vê os animais, ouve uma voz, mata e come, e Pedro diz, de maneira alguma, nunca entrou o animal impuro na minha boca. E Deus está preparando Pedro para ir na casa de um gentio. Porque para o judeu, dentro da sua religiosidade, isso era inadmissível. Mas por que Deus está preparando Pedro para chegar dentro de um contexto e falar com um gentio? Esse gentio não era bom, não dava esmolas, as suas orações não subiam ao céu. Esse gentio precisava ouvir falar de Jesus Cristo. E Pedro, quando vai lá, prega o Evangelho. E quando ele está pregando o Evangelho, Atos diz que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, sobre toda a sua casa, e todos começaram a falar em línguas, cheios do Espírito Santo, e Pedro e os que foram com Pedro disseram, como é que nós podemos então negar o batismo para aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Mas veja, Cornélio precisou ouvir o Evangelho de arrependimento, porque a partir do momento, irmãos, que há batismo, qual foi o primeiro sermão de Pedro? Arrependei-vos, a gente leu aqui, e convertei-vos, e largai a vida perversa. Foi a mesma mensagem que Pedro pregou a Cornélio, que a salvação não era pelas obras, que a salvação não era pelos atos de bondade de Cornélio, e ainda que esses atos fossem reconhecidos pela sociedade. Sabe aquela pessoa que você diz assim, rapaz, fulano foi tão bom que eu acho que foi para o céu. Isso é critério, irmãos? Não, pastor fulano, pelo que ele fez, pelas pessoas, ele merece a salvação. Não entendeu, irmãos, o que é graça de Deus. Ninguém merece ser salvo. A Bíblia diz, todos pecaram, e destituídos estão da onde? Da glória de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos se tornaram inúteis, se extraviaram em seus caminhos. Deus, irmãos, não olhou para a terra e começou a ver, tem um coração ali que eu posso contar com ele, tem aquele coração ali que eu posso contar com ele, tem aquela pessoa que ainda vai existir, mas vai ser boa, eu posso contar com ela. Deus não veio, irmãos, a este mundo porque ele antecipadamente viu pessoas boas, pelo contrário. O mundo jaz no maligno. A visão de Deus da eternidade é de alcançar corações perdidos. Sempre foi isso, irmãos. Isaías diz que um povo que andava na escuridão viu
uma grande luz. E o que é andar na escuridão? É andar no pecado, é andar na cegueira, é andar numa condição espiritual contrária à vontade de Deus. Não há, segundo as Escrituras, a ideia de que a graça de Deus faz com que eu viva do jeito que eu queira viver, que eu alinhe as coisas de Deus ao meu coração. Pelo contrário. William Barclay, um dos grandes teólogos que nós já tivemos, ele mostra que a graça de Deus, irmãos, é uma responsabilidade também para a vida da gente. Ele diz o seguinte: a graça de Deus não é somente um dom, é uma responsabilidade. Um homem não pode continuar levando a vida que tinha antes de encontrar a Jesus Cristo. Ele deve ser vestido com uma nova pureza, com uma nova santidade, com uma nova bondade. A porta está aberta ao pecador, mas não para vir e permanecer um pecador, mas para vir e se tornar um santo. A palavra de Deus para Israel foi essa: sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é o quê? Santo. É a mesma palavra que o apóstolo Pedro vai trazer quando escreve as suas epístolas. Santificai-vos, porque o nosso Deus é um Deus santo. E a santificação, irmãos, é a manifestação da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas por que Deus nos salvou em último lugar, irmãos? Por causa da verdadeira paz que Ele quis nos conceder. Nós temos que entender, irmãos, a essência da paz de Deus. A essência da paz de Deus, irmãos, não é a resolução de problemas no âmbito humano. Tem gente que diz: eu estou sem paz, eu só vivo num conflito. Aí quando você vai ver, é o conflito conjugal, é o conflito com os filhos, é o conflito no trabalho, ou mora numa região que tem guerra, ou mora num bairro perigoso, e essa pessoa está procurando paz. Mas a paz, irmãos, que Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. A paz do mundo é essa: resolução de conflitos. São as pessoas respeitando os seus limites, os direitos. Esta paz, inclusive, pode ser produzida sem Deus. O homem, na sua condição natural, e ainda provido pela graça comum, ele pode fazer leis, ele pode estabelecer uma certa justiça, ele pode apaziguar guerras. Nós vemos ímpios negociando e terminando guerras. Esta paz aí, irmãos, não é a paz que vem de Deus, é a paz que Deus ainda permite que o homem possa construir. Mas quando Jesus disse que deixava-nos a paz, a essência, irmãos, não está nos conflitos humanos, mas a paz de Deus é no conflito entre o céu e a terra. O perdão de Deus. A nossa grande inquietação, irmãos, não é porque a gente está sendo perseguido por alguém. Tem gente, irmãos, que tem tudo, mas daria tudo o que tem para ter paz. É uma verdadeira contradição. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa está tudo resolvido. Um bom emprego, dinheiro, os filhos estão caminhando bem-sucedidos, tudo vai muito bem, mas é inquieto. Não encontrou um sentido da sua vida. Porque a ausência dessa paz, irmãos, é a ausência da comunhão com Deus. É a ausência de um relacionamento verdadeiro com um príncipe da paz. Quando a Bíblia diz, irmãos, que no amor de Deus nós também encontramos a paz, nós encontramos comunhão, segurança, aconchego, abrigo. Imagine, irmãos, e aí no âmbito humano a gente já pode ter uma ideia disso. Você está em conflito com a sua família. Toda vez que vocês se encontram, é uma tensão. A sua vida está resolvida, a vida do seu irmão está resolvida, a vida dos seus pais estão resolvidas, mas vocês não conseguem conviver. E toda vez que se reúne a família é uma tensão. Não é falta de dinheiro. Não é porque alguém está te perseguindo. É porque você não sente bem em estar no seio da sua família, porque cresceu em meio a tensões.
Quando essa família começa a se perdoar, quando essa família começa a se arrepender das suas ações, o que estavam fazendo um com o outro, o que acontece, irmãos? O lar tem paz. Você tem prazer de ir para essa casa. É um outro pai que você tem na sua vida, é uma outra mãe que você tem na sua vida, é um outro irmão que você tem na sua vida. E o que foi que foi resolvido, irmãos? Apenas o conflito que existia. O amor de Deus veio para resolver o maior de todos os conflitos. Nós não tínhamos paz com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A partir do momento que nós não somos mais devedores, porque em Cristo Jesus, Deus o Pai nos perdoou, nós não devemos mais nada a Deus. A nossa consciência está tranquila e eu tenho paz, porque eu tenho agora um pai e não um credor. Deus deixou de ser o juiz, Deus deixou de ser o meu credor e agora Ele é meu pai. É o Abba Pai, é aquele que está comigo. Ele não está contra mim, Ele está ao meu favor. E Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi por isso, irmãos, que nós vimos que toda a obra de Cristo é para gerar a paz, a verdadeira paz. O profeta Isaías, irmãos, no capítulo 53, versículo 5, quando ele está falando da obra do Messias, ele vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E veja, a expressão, o castigo que nos traz a paz, estava sobre quem? A paz só aconteceu porque alguém pagou o preço em nosso lugar. E sabe qual foi o preço, irmãos? Enfrentar a justiça de Cristo, a justiça de Deus. Assumir a condição de devedor. Jesus tomou toda a nossa dívida, se apresentou diante do Pai como o grande devedor. Imagine todas as dívidas aqui, jogue para mim, e aí quando o governo vem cobrar, não vai mais cobrar de vocês, vai cobrar de mim. Eu estou frito ou não estou frito, irmãos? Que eu já tenho as minhas, e agora eu tenho que assumir de todo mundo. Então, a cobrança, irmãos, vem de uma maneira veemente. Não foi à toa, irmãos, que na cruz do Calvário, o que é que Jesus sentiu que nunca havia sentido? Jesus se sentiu abandonado. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, irmãos, Jesus se tornou pecado. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O amor de Deus revela a sua misericórdia, revela a sua graça e revela a verdadeira paz. A paz que excede a todo o entendimento. Para concluirmos, irmãos, eu quero que você saia daqui, diante desses elementos, fazendo duas aplicações no seu coração. Primeiro, nós temos que entender que o amor de Deus não é uma conquista nossa, mas uma dádiva que veio dos céus a nós. Porque toda a iniciativa partiu dos céus. João declara que Jesus afirmou: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E João, quando vai agora para a sua epístola, vai dizer: não que o tenhamos amado, mas ele nos amou primeiro. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, na sua segunda carta, no capítulo 9, vai dizer que Jesus é o dom de Deus.
Ele vai dizer graças a Deus pelo seu dom inefável. Dom é isso, irmãos. É a manifestação da graça, do presente, deste amor encarnado. E a segunda coisa, irmãos, que nós temos que entender, que é a mais importante, é, por ser uma dádiva, a nossa relação para com Deus nunca será de reivindicar, exigir, determinar que as coisas sejam conforme desejamos, como é feita pela teologia da prosperidade e da confissão positiva. A nossa relação para com Deus tem que ser de gratidão e submissão. E veja que as duas coisas, elas não podem se separar. Quanto mais submisso ao Senhor eu sou, mais grato a Ele eu estou sendo. Quanto mais grato a Ele eu quero ser, mais submisso eu tenho que estar aos seus pés. Não há como eu ser grato e não ser submisso. E não há como eu ser submisso e não ser grato. Gratidão a Deus, irmãos, não é feito só em palavras. Gratidão a Deus é feito em submissão. A Bíblia fala que um dos 10 leprosos, o único que era gentil, o único que voltou para agradecer a Deus, a Jesus, pela cura, o que foi que ele fez? Ele agradeceu, ele só fez assim: Senhor, eu vim aqui te agradecer, né, ter consideração, os 9 não tiveram, mas pelo menos eu sou educado e tenho. Foi isso que ele fez? Apenas não. A Bíblia diz que ele agradeceu, adorou e seguiu a Jesus. Porque gratidão, irmãos, tem a ver também com submissão. Se nós não nos submetemos, nós somos ingratos. Diante de tanta coisa que nós temos no amor de Deus, se a gente não se submete, nós não somos gratos. Por isso, irmãos, que o grande clamor que nós temos que fazer é aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossa vida e em nosso coração. Amém? Você pode ficar em pé?